Bom, a gente vai mergulhando aí na discussão sobre educação, sobre o futuro da educação, e o primeiro problema que a gente tem, e a gente tem falado isso aqui, é que isso também em outras áreas, não é só na educação, as pessoas não conseguem enxergar que nós, o Sapiens, cria ferramentas para sobreviver. A política é uma ferramenta para sobreviver, o direito é uma ferramenta para sobreviver, a economia é uma ferramenta para sobreviver, né? E a educação é uma ferramenta para sobreviver. A nossa espécie, ela não sobrevive como as outras. Ela tem toda uma sofisticação. Só que a gente às vezes esquece que nós somos uma espécie, nós somos seres vivos, que se não tivermos determinados parâmetros, a gente não consegue sobreviver. Então, no momento que a gente pensa dessa maneira, a gente começa a enxergar a sociedade humana de um outro ponto de vista. Ferramentas de sobrevivência. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar ferramentas de sobrevivência, nós vamos ter que analisar de outra maneira todas essas áreas. Porque se a gente tem uma demanda de sobrevivência, a gente tem que entender que o Sapiens não sobrevive como as outras espécies. Nós somos a única espécie que cresce demograficamente. Qual é o impacto disso em todas as áreas da sociedade? Na política, na economia, no direito, na educação e em tantas outras. É que se a gente cresce demograficamente, nós vivemos sob a égide da complexidade demográfica progressiva. E aí a gente começa a entender que a nossa espécie, primeiro, ela é global, ela é interdependente uma das outras, não é como a gente já foi e como são as outras espécies que vivem em nichos, né? Se a gente tiver uma crise num determinado país, aquilo, dependendo da situação, reverbera em todos os outros. Se faltar determinado produto num país, reverbera em todos os outros. Então, a gente começa a entender que essa complexidade demográfica progressiva cria o que a gente vai chamar de macroambiente de sobrevivência. E todos os setores da sociedade, né, vivem embaixo desse macroambiente de sobrevivência. Eles não definem o macroambiente de sobrevivência. E aí que está a história. O macroambiente de sobrevivência, né, o aumento demográfico é um movimento de ordem espontânea. Ninguém diz para as pessoas tenham filhos, né? Porque as pessoas escolhem ter filhos ou não conseguem evitar ter filhos e vão tendo filhos. E isso tem acontecido, né, desde 1800, de 1 para 8 bilhões. Você acha que um mundo de 1 bilhão vai ser igual a um mundo de 8 bilhões? Uma cidade de 1 milhão de habitantes será igual a uma cidade de 8 milhões de habitantes? Muitas mudanças terão que acontecer. Isso é o macroambiente de sobrevivência. E todas as áreas que servem a esse ambiente de sobrevivência têm que se alterar para poder continuar servindo a sobrevivência. E aí que vai a história da mudança e a gente pensar no futuro de qualquer área. Nós temos como principal movimento de mudança na sociedade, primeiro, antes de tudo, o aumento populacional. Nós tivemos o maior boom populacional da história dos Sapiens. Então, se a gente teve o maior boom populacional da história dos Sapiens, nós temos que nos preparar para a maior revolução do macroambiente de sobrevivência da história dos Sapiens, que será compatível um com o outro. A demanda é criar um ambiente de sobrevivência, um macroambiente de sobrevivência compatível com 8 bilhões. E aí a gente introduz na sociedade uma nova mídia, que é a característica também da sobrevivência, dos movimentos de sobrevivência dos Sapiens, e essa nova mídia permite que a gente comece a experimentar novos modelos organizacionais para resolver problemas de sobrevivência em larga escala com qualidade. Então, quando a gente analisa os pensadores, né, em todas as áreas, e aí nós estamos falando de educação, esses pensadores não conseguiram enxergar, porque isso é uma coisa nova, né, que, primeiro, a educação é uma ferramenta de sobrevivência e que ela está inserida dentro de um macroambiente de sobrevivência.
e que esse macroambiente de sobrevivência ele é mutante. Demora para mudar? Demora. Mas quando ele entra em processo de mudança, necessariamente todos os setores da sociedade, incluindo a educação, têm que se alinhar a este novo ambiente. Então, o que a gente precisa, para a gente começar a dialogar sobre o futuro da educação, a gente precisa assumir que estamos vivendo uma crise filosófica profunda de como se pensa a educação na sociedade. A educação é para a sobrevivência e a educação está inserida num macroambiente de sobrevivência. Mudou o macroambiente de sobrevivência, mudou o modelo da educação, do direito, da política, etc, etc. Vai acabar mudando. Esse é o norte. Porque as pessoas não têm norte. Para onde está indo? Ah, não, botou a educação à distância. Não. O norte temos hoje um macroambiente de sobrevivência totalmente diferente. Então a gente está indo nessa direção. O que a gente precisa a partir daí? A gente precisa entrar dentro dessa conversa de maneira diferente. Nós estamos organizando um curso sobre futuro da educação e o objetivo desse projeto é recolocar o debate ou o diálogo sobre educação na sociedade. É dizer, nós estamos indo para Niterói, mas nós estamos tendo que ir para Petrópolis. O debate está na direção errada. O debate precisa incorporar novos conceitos filosóficos. O início não é tecnologia, é filosofia. A filosofia dos antigos pensadores da educação, da pedagogia, etc., esses pensamentos não são suficientes para entender o que está acontecendo. Precisam de novos pensadores de outras áreas, como é o caso dos canadenses, McLuhan, Pierre Levy, para poder recolocar a discussão e iniciar de novo a conversa. Esse é o objetivo desse curso, mudar o paradigma, ainda mais num país como o Brasil, que saiu de 30 para 210 milhões em 120 anos. Então, estou te convidando, o link para participar do curso está aqui, a gente está em pré-lançamento, ou seja, o curso está bem mais barato, e a gente está convidando você para participar desse projeto, um projeto que tenta recolocar esse debate. É um pouco por aí. O que vocês me dizem?